Bom, vamos lá, pessoal. Então aqui hoje, agora nesse quarto bloco, nós vamos analisar o público, né, da campanha ali do Superclube Colgate, que é, né, os vendedores, o vendedor interno da Colgate, os representantes comerciais ali, que são os vendedores dos distribuidores, e os varejistas, né? Então, na época que eu fiz a análise aqui, eu consegui identificar por alguns posts ali que tinha mais ou menos 20 mil participantes ativos em 3 frentes, né? E aí é interessante olhar isso como realmente entender que esse programa ele orquestrava ali, era uma orquestração estratégica da cadeia de valor ali, da cadeia de distribuição e vendas da Colgate, mas ela inteira dentro do programa. E aí o que dessa análise, né, do que eu pensei assim na época e do que eu trago, do que eu trouxe ali quando eu montei isso, era realmente ligar o planejamento, o público e aí depois o desenrolar da mecânica. E aí agora, o que mudou nessa minha visão de agora, né? Essa questão do comportamento, baseado na estratégia que eu quero, nos resultados que eu preciso alcançar, como é que eu vou, que público eu preciso trabalhar e influenciar. Então esse foi a principal mudança e esse principal aprendizado que eu tive aí ao longo nessa releitura, por exemplo, né? Hoje eu penso mais na influência que você tem quando você vai desenhar ou vai estruturar uma campanha de incentivo, quem que é o público que realmente consegue fazer aquele resultado acontecer. Então foi mais essa visão. Tem uma outra parte interessante aqui, é que nessa análise, né, principalmente essa parte dos varejistas, eu lembrei um pouco da minha trajetória, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Eu fui proprietário durante 10 meses de um mercado de vila, né, de um varejo de vila, não lembro mais ou menos o nome que eles falavam, mas eu me reconheci bastante aqui ao longo do público, da abordagem e tal, trazendo um pouco dessa minha experiência aqui como empreendedor, né? Era um mercadinho bem pequenininho, tinha 32 metros de área útil de vendas, mas que foi uma experiência gratificante. Apesar de dolorosa e tal, quebrei, né, e faz parte, aprendi demais, né? O empreendedor no Brasil, ele vive sob constância, restrição absoluta de recursos, e aprendi bastante, até trazer aquela visão que eu falo nos vídeos anteriores sobre a logística, né? Tinha problema com entrega de produtos, então fui me vendo bastante aqui na análise em que eu fazia. Então era mais isso, né? Essa era uma parte, e uma outra parte foi essa questão de integrar também esses 3 públicos dentro de um programa só. A gente vê muitas coisas bem isoladas aí no mercado. Tem sei lá, o RH faz a campanha para o time comercial, com o RH faz uma campanha para o time interno. Aí o trade faz para o distribuidor. O marketing, às vezes, lá pro varejo, pro consumidor. E aí eu entendi aqui um pouco, nessa análise, essa importância de estar integrado e você montar realmente um ecossistema. Então, eu acho que do que eu faria novamente ali, seria isso mesmo, né? A lição que ficou para mim foi mais a questão do comportamento, que precisa ser incentivado, e o público que realmente consegue influenciar essa mudança de comportamento e resultado. Então foi a maior lição aqui que eu tenho dessa parte aí, refazendo, né, fazendo essa releitura aqui do público. E é isso. Valeu!